O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração. Do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes as chaves da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos os seus profetas. E no batismo nós nos tornamos profetas, anunciadores, porta-vozes de Deus. Os fariseus e os mestres da lei deveriam ser os guardiões da fé, mas eles distorceram completamente o sentido da fé, e é por isso que Jesus hoje chama a atenção deles dizendo: ai de vós, por conta da responsabilidade que eles tinham diante das pessoas. Os fariseus e mestres da lei começaram a se preocupar muito mais em manter a sua autoridade diante das pessoas, de garantir o seu poder através da religião, e se esqueceram do amor, que é o fundamento de tudo. E Jesus vai dizer para eles que os antepassados deles mataram os profetas, e agora eles, que fazem parte da geração que está ali com Jesus, estão construindo os túmulos para os profetas. O que Jesus quer dizer com isso? É como se os fariseus e mestres da lei quisessem honrar os profetas do passado, que os seus antepassados perseguiram, mas eles estão fazendo o mesmo com Jesus, que é maior do que todos os profetas. Os antepassados dos fariseus e mestres da lei rejeitaram os porta-vozes de Deus, e agora os fariseus e mestres da lei estão rejeitando o próprio Jesus. O profeta, ele, por falar a verdade, não é aceito por muitos, mas ele continua anunciando. E Jesus nos chama a atenção também para que nós não desanimemos quando nós enfrentarmos adversidades por conta da nossa fé. Santo Inácio de Antioquia foi um grande profeta no seu tempo, tanto é que ele chega a ser martirizado, porque as suas palavras não são aceitas por muitos. Hoje em dia nós não temos com tanta frequência pessoas que sofrem o martírio. Ainda existem, viu gente? Em lugares
onde os cristãos são perseguidos ainda no século 21, ou até mesmo, talvez alguns casos perto de nós. Mas o martírio já não é tão frequente assim. Existe hoje uma outra forma de martírio, que é uma forma mais velada, digamos. O martírio hoje acontece quando as pessoas tentam calar a voz dos profetas da atualidade. Quando existem barreiras e resistências que são erguidas por muitas pessoas que querem anular os profetas dos nossos dias. Então, difamando alguns, ridicularizando a outros. E talvez nós também no nosso profetismo soframos isso de alguma maneira, não é? Quando as pessoas tiram sarro daquilo que para nós é um valor de fé, quando as pessoas elas acabam desconsiderando aquilo que para nós é tão importante, que nós defendemos. Então é uma maneira também de martírio, de morrer de certa forma, não é? Diante das pessoas, mas como uma oferta. Então nós devemos sempre seguir em frente, que nós temos o exemplo dos profetas, do próprio Jesus e dos santos que vieram depois dele, seguindo a Cristo. Mas também vamos ver que esta palavra é para nós um ensinamento de outra maneira. Não pensemos que nós somos apenas aqueles que podem sofrer perseguições. Talvez este ai de vós seja para muitos de nós também, quando nós mesmos criamos barreira entre a mensagem de Deus e nós. Jesus chama a atenção dos mestres da lei, dizendo que eles tomaram a chave do conhecimento da ciência para eles. Eles não entraram no reino dos céus e ainda impediram outras pessoas de entrarem, porque o contra-testemunho deles fez com que muitas pessoas já não vivessem mais a religião de uma forma autêntica. Nós não podemos guardar para nós mesmos a nossa experiência com Deus, o conhecimento que nós temos, senão nós estamos fazendo o mesmo que os mestres da lei, nós estaremos sendo mesquinhos. Nós precisamos compartilhar. De que maneira? Falar de Deus. Também não ter medo de viver a nossa fé, de assumir os valores que nós temos. Quando Jesus fala ai de vós, Jesus não está nos ameaçando, Ele está sim nos corrigindo, nos alertando. Então há muitas oportunidades que nós devemos sim mostrar o quanto nós cremos, com atitudes acima de tudo, e se for preciso, com palavras. Somos profetas, somos a boca de Deus nos nossos tempos. Sejamos também as mãos dele, através das nossas atitudes, para que o mundo creia, não apenas por aquilo que nós dizemos, mas acima de tudo, pela forma como nós vivemos. Vamos ficar em pé e vamos apresentar a Deus as nossas orações, que